Estamos sem sinal e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. Eu sou o Fábio. Já que o nome de Kleber Mendonça Filho tá em voga, por que não resgatarmos uma de suas obras mais viscerais e que captura a cultura, a herança, a cordialidade e o ódio de um povo esquecido do mapa? Com um quê de John Carpenter, ou melhor, João Carpinteiro, e outras referências do cinema de terror, suspense e mistério, esta é uma obra que mostra uma revanche contra o imperialismo. Um filme pra gringo ver mesmo. Afinal, quem nasce o Bacurau é gente. E se der seu play nesse episódio, ouça na paz. E vamos de Bacurau. E temos sinopse pra esse filme, Boleto? Pouco após a morte da Dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado localizado no sertão brasileiro descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. E onde podemos assistir esse filme? No Globoplay. Outro filme facinho de assistir. E lembrando que teremos spoiler de Bacurau. Recentemente tivemos nossas andanças pela podosfera nacional e internacional. A gente tá intercontinental. É verdade. Dessa vez. A gente recentemente esteve gravando sobre toda a segunda temporada de Last of Us, lá no Variações de Nerd, onde a gente fez todo o... análise, né, de cada episódio, o que a gente tava achando. Exatamente. Episódio a episódio, né? Tem uma playlist criada, vou deixar o link na playlist no post. E a gente também esteve participando em um podcast / videocast lá de Portugal. Cara, muito massa, legal, né? Aham. Que aqui o Bruno e o Paulo acabaram virando nossos amigos agora, né? Verdade. Estivemos lá no Defunto Cósmico, um podcast com um nome muito foda, né? Aham, eu amei. E a gente fez um crossover com eles falando de Until Dawn. Cara, esse episódio ficou bem legal. Muito legal. Então ouçam lá. E segue o canal dos caras, também do Variações de Nerd. Assina lá, dá 5 estrelinhas pra todo mundo e é isso. E aqui a gente tá sempre colocando, né, todos os episódios que a gente participa de qualquer podcast, a gente sempre coloca nas nossas redes sociais. Quais são as nossas redes sociais, Abolins? Onde a gente tá? A gente tá no Instagram, no TikTok, no Threads, no YouTube, tudo como @terrorsemmedo13. Sim, a gente tá no @terrorsemmedo13. Lá você pode encontrar tanto no Instagram, quanto no YouTube, tanto também no TikTok. A gente tem alguns Reels, Shorts e... TikToks. Com alguns cortes, né? Com cortes dos episódios, com os melhores momentos, né? Do episódio, que a gente pelo menos julga os melhores momentos. Isso é bem legal pra quando você quiser mandar pra alguém, ou simplesmente é o seu melhor momento também, quero compartilhar, porque essa é a mesma opinião que eu tenho sobre o filme, sobre uma obra que a gente trouxe aqui. Vai lá e compartilha com as outras pessoas, né? Com um familiar, com amigos, amigas, e compartilha, porque é uma forma de você compartilhar nossos episódios também, né? Manda ali aquele 2 minutinhos pra pessoa saber mais ou menos como que é. Estamos chegando a 600 seguidores no Instagram, então falta pouco. Ajuda a gente a chegar lá. Se você quiser ouvir todos os crossovers que a gente fez, todos os feats que a gente fez, existe uma playlist no Spotify chamada Feats do Terror Sem Medo. Tá no nosso Linktree, né? O nosso Linktree também é @terrorsemmedo13. Lá tem todos os feats que a gente fez até hoje, desde 2022 até hoje. É uma forma de você conhecer outros podcasts também, né? A gente assistiu Bacurau em 2020. A gente não pôde assistir no cinema porque tava em pandemia. Então a gente acabou assistindo daquele jeito, né? De todo verdade. Mundo conhece. Infelizmente foi o único jeito que a gente teve de assistir o filme na época. A gente tava querendo assistir, todo mundo tava falando. Mas, assim, possível a gente pôde prestigiar o filme na Globoplay, né? O filme, ele fala sobre um Brasil distópico, mas não tão distópico assim. Ele abre o filme mostrando o planeta Terra de uma visão de fora e mostra que o Brasil está em... que assim, não o Brasil, mas a América Latina está em chamas. Isso não é comentado no filme, mas é mostrado ali, que é um Brasil distópico. As pessoas, elas já perderam daquele apreço pela vida humana, né? Eles têm muito apreço às pessoas que estão em volta deles, né? Mas o apreço a vidas desconhecidas, assim, banalizou total, assim, uma coisa que
que hoje em dia é muito via WhatsApp, as pessoas ficam passando vídeo de gente se matando, vendo gente morta, essas coisas ridículas. Lá nesse mundo virou uma coisa banal. Isso é uma diversão das pessoas. É como se elas tivessem saído da tela de ser só telespectador desse tipo de conteúdo pra criar esse conteúdo. Não, então, mas pra criar esse conteúdo live action, né? Então, meio que elas deixaram de consumir esse tipo de conteúdo pra realmente criar. E qual que é o conteúdo? É isso que o Fábio falou, né? É morte. As ou top seja, 10 mortes do pacote, por exemplo. Ele é o dedo nervoso ali de Bacurau, né? É verdade. E aí a gente vê também em contrapartida pessoas, né, um grupo matando por diversão. Assim, a gente entende ali que o mundo é um mundo fudido, tá? Assim, ele é um mundo bem próximo do nosso, né? É aquilo, né? A gente imaginava que o mundo fudido era isso, só que a gente não imaginava o quanto a pandemia ia fuder mais ainda, Exatamente. sabe? Porque o filme Não foi só a lançado... pandemia. Então, mas assim, o filme foi lançado em 2019. Claro, né, que a gente já tinha tecnologia, então a gente já tinha muito mais experiência online do que experiência offline, já tava caminhando muito pra isso. Mas a gente viu que a pandemia, ela fudeu mais ainda, né? E parece que muita gente hoje, né, em 2025, que a gente tá gravando esse podcast, muita gente ainda vê o outro como um estranho que pode fazer mal pra você, entende? E pode mesmo, sabe? A gente tá vendo um mundo onde as pessoas estão super intolerantes o tempo todo. Sim. Então, ele mostra esse Brasil que é meio que a gente tá vivendo um pouco disso hoje, né? No próprio filme fala, assim, aqui é o Brasil daqui a alguns anos. Né? Ele não fala assim, o Brasil em tal ano, mas fala do Brasil daqui a alguns anos. E assim, de fato, o Brasil estava em chamas em 2019, o período de 2017 até 2022, final do governo do Temer, do governo do Bolsonaro, até o governo do Lula, o Brasil ficou em chamas. A gente viu isso claramente em muitos momentos. Teve nuvem negra sobrevoando São Paulo e tudo mais. Então ele retrata aquilo ali que era uma coisa que tava fervilhando ali. O filme não foi feito em 2019, ele foi feito 3 anos antes, mas ele trabalha um pouco com o futurismo do próprio Brasil, né? Eu achei esse filme muito foda, assim. Ele pode não ser o melhor filme do mundo, não pode ser o melhor filme brasileiro, não é. No meu ver, ele é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi, porque o filme brasileiro se tornou um gênero, né? É verdade. Filme brasileiro. Enfim. Mas ele é desse gênero filme brasileiro. Ele é um dos melhores filmes que eu já vi. Ele é um filme de ficção científica muito bom. Ele é meio que um faroeste distópico, meio ficção científica com um pouco de novo cangaço, assim. Tipo, tem a ação também. Ele é um misto de vários gêneros, Sim. né? Tem terror, tem ação, tem faroeste, tem crime, tem suspense. Tem de tudo um pouco ali, Sim. sabe? Então, realmente, ele acaba... É mais fácil você falar que é um filme brasileiro, porque ele encaixa em muitos gêneros, Sim. né? Mas ele também trabalha com o preconceito do brasileiro com o próprio brasileiro. Ele trabalha com a brasilidade em todos os pontos de vista, né? Com o preconceito, com a garra do brasileiro. Bacurau não é uma cidade de verdade, né? Pra quem caso tá aqui, não assistiu o filme ainda. O filme não se passa na pandemia. A Calma falou bastante da pandemia, porém, ele é pré-pandemia, né? Ele não foi feito em Bacurau. A cidade de Bacurau não existe. Ela é uma cidade... Como é que fala? Ele é uma cidade fictícia, né? Fictícia, isso. Mas ele se passa numa cidadezinha com 80 pessoas. 80 pessoas. É muito, muito pequeno. Ele foi filmado em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Uma vilazinha chamada Barra, né? Então essa vilazinha chamada Barras é que tem esses 80 habitantes. Sim. E eles passam bastante ali, que tem poucas pessoas. O lugar tem a própria cultura, tem a própria forma de viver, mas tem a tecnologia, o museu deles, eles têm a história deles ali. É um mundo onde tá tudo abandonado. Como a gente vê em certos lugares distantes, assim, realmente são muito abandonados. Eu já morei em segundos distritos. Eu morei em Unamar, que é um segundo distrito de Cabo Frio. Cara, é um bacurauzão, assim, sabe? É um lugar completamente esquecido pelo governo. Assim, quando a gente fala governo, a primeira coisa que as pessoas pensam é no presidente, né? No caso aqui, eu tô falando pelo Estado. Foi esquecido
por quem aquelas pessoas ali votaram para ser o prefeito da localidade. Não tem saneamento. A minha mãe não tem saneamento básico na casa dela. Minha mãe mora num condomínio, não é um condomínio de luxo, é um condomínio pobre e não tem saneamento básico, velho. Você acredita nisso que não tem casa? 2025, minha mãe mora no Rio de Janeiro. E Cabo Frio, né? Cabo Frio. Então você pensa, nossa, Cabo Frio. Não tem água encanada, não tem saneamento básico. Tudo é feito pelos próprios moradores, usando tecnologia que existe disponível para fazer. Agora você imagina uma cidade como Bacurau, como é que é, né? A gente vê lá, o prefeito vai lá para pedir voto. Eu, quando morava lá em Unamar, via isso. Eu trabalhei por voto. Eu trabalhei no combate à dengue da cidade e a promessa que era, vou dar emprego para esses pobres aqui, mas esses pobres aqui tem que trazer o título de eleitor para cá, para minha cidade, porque tem que votar em mim. Eu fiz, mas eu não votei nele. Quantas pessoas não votam porque acreditam, né, naquilo que a pessoa tá falando? Pra gente ver também que a falta de saneamento não é um problema lá de longe, sabe? Que as pessoas, às vezes, tipo, os sudestinos, né? Geralmente, o pessoal do sul, o sudeste, muita gente acredita que esse é um problema que tá muito longe. Que quando a gente fala sobre o percentual, né, de pessoas que não têm saneamento básico e tudo, é muito grande, não entendem por quê, porque não estão vendo isso. Cara, tá em cidades, entende? Tá em cidade, tá em todo lugar, tá no sul, tá no sudeste, tá no centro-oeste, tá no norte, tá no nordeste, tá em todas as regiões, entende? E você pode ver que tem. Sim. Então, provavelmente em São Paulo tem Sim, isso. muitas favelas em São Paulo, muitos pequenos bairros em São Paulo Então, não assim, tem. muita gente aqui que tá trabalhando junto com você, principalmente, assim, não tem saneamento básico, entende? Então, assim, é uma coisa que, assim, é meio foda, mas acaba sendo uma coisa muito comum. Então, pra que as pessoas tenham pelo menos uma água minimamente limpa e tudo, eles mesmos fazem aquilo. Que é o que o povo de Bacurau faz. Eles têm um caminhão que vai Sim. buscar água potável e Todos traz os para eles dias, né? todos os dias, porque o prefeito não se mexe para trazer a água para a população. É um filme político? É. Como a maioria dos filmes é um filme político e ele é um filme que retrata a política brasileira. Mas ele não é só isso, né? Ele é um filme multi-premiado. Ele ganhou prêmios em Cannes, ele não ganhou a Palma de Ouro, mas foi indicado. Mas, cara, o filme tem dezenas de prêmios, tanto de indicações como de prêmios efetivamente recebidos, né? O filme custou 7 milhões de reais. Gente! Ele não tem grandes efeitos especiais, né? Tem. Poucos assim, né? E ele arrecadou aqui no Brasil 11 milhões de reais, porém lá fora ele arrecadou 3,5 milhões de dólares. Caramba, que massa. Então ele meio que tá pago, né? Faz bastante tempo. Quando ele passou em TV aberta aqui no Brasil, ele fez bastante sucesso. Naquelas sessões da Globo que eu já não me lembro mais. Supercine, eu acho. Era aquela das sessões da noite, né? Isso. Supercine, Domingo Maior, essas coisas, né? E agora o filme tá... Agora não, já faz um tempo, né? Que o filme tá na Globoplay. E quando ele entrou, ele ficou em alta durante bastante tempo. E, cara, vale a pena, porque, mano, é um filme. Tem uma coisa muito interessante nele, que quando o caminhão tá chegando em Bacurau, ele usa uma transição de Star Wars, cara. Do jeito que Star Wars usa com as navezinhas se movendo. Os Star Wars antigos, né? Eu não sei se os novos usam ainda. Os Star Wars antigos usam e tal. E, puta, você olha e fala, cara... Total, muito legal isso. Comentou, né, que ele é um filme político e ele lida com várias dores mesmo, né, que a gente vê no Brasil mesmo, assim, né, tipo a questão da gente não... Eu falo a gente, porque querendo ou não, até a gente mesmo, né, tem esse lance com a nossa própria cidade, não é nem questão com o Brasil, né, mas eu vejo muito aqui, né, a gente mora em Pindamonhangaba e a gente mesmo às vezes não conhece pontos da cidade, né, não tem aquele apreço de ir no museu, de fazer, né, a não ser que tenha alguma coisa acontecendo, mas a gente não tem aquele lance de, vou no museu ver determinadas coisas, vou fazer isso. E ele trabalha com essas dores mesmo, né, dos brasileiros de, você tem uma vila que todo mundo lá na vila gosta muito, meio que tem Bacurau no coração mesmo, assim, sabe? Não sai de lá e mora pra lá pra sempre, e quando sai, volta, né, a gente vê muita gente voltando, principalmente, o filme começa com o enterro, né, da Dona Carmelita mesmo,
com o velório, né, da Dona Carmelita mesmo. Então eles seguem o cortejo ali do corpo, cantando, né, uma música, tudo, até o momento Eles têm do um enterro. ritual, talvez em algumas localidades lá seja algo comum. E assim, eu acho muito interessante porque, por exemplo, lá eles têm um museu, que quando vai gente de fora pra lá, eles sempre falam sobre esse museu, né? Ah, você já Já visitou foi o no museu de museu? Bacurau? As pessoas falam, ah, tem um museu aqui? Que legal. Uhum. Foda-se. E assim, eu vejo isso porque eu sou essa pessoa de Pinda que falo, ah, tem um museu aqui, que não sei o que. Eu fico muito animada com as coisas, assim, sabe? Então, as cidades têm sua história, né? E eles amam a história de Bacurau. O plot principal do filme, que é esse esquema, né, dos americanos que vão pra Bacurau pra simplesmente matar pessoas por esporte, pra eles contarem o número de corpos que eles mataram e tudo. Cara, eu não lembrava que era isso. Eu também não lembrava da primeira vez que a gente assistiu. Eu não lembrava por que eles estavam matando, assim, sabe? Eu achava que eles estavam procurando, sei lá, o Lunga. Eu achei que era uma, eu achei assim. que era uma guerra contra o Lunga. Então, eu pensei que fosse isso, porque eu lembrava, né, do lance do Lunga, lembrava disso, eu falei, eu não lembro muito bem do plot. Quando eu descobri que era isso, eu falei, cara, que sanguinário, entende? Que não tem motivo nenhum, não tem motivo real, assim, sabe? E essa parte também é interessante por conta dessa questão de brasileiros brancos acharem que são brancos, né? Tipo, Sim, no sim. mundo e tal, essas coisas. Porque a gente tem dois personagens que, inclusive, são esses motociclistas de fora, né? Que eles são motoqueiros de trilha. João e Maria, né? O João e Maria, que eu achei interessante esse nome, porque é muito... Eles estão criando mesmo, né? O caminho de migalhas ali pros passarinhos chegarem, assim, sabe? Só que mal sabia eles que eles estavam alimentando um passarinho ali, mas eles estavam criando um caminho de migalhas pra Bacurau, né? Que pro pessoal saber também, Bacurau veio de um pássaro, né? Que ele é um pássaro noturno, né? O nome da cidade de Bacurau, ele realmente é fictício, né? Não existe a cidade de Bacurau, mas... Essa cidade de Bacurau não existe. Bacurau não existe. A inspiração veio de um pássaro noturno, mas também é o chamado o nome, o último ônibus, né? De Recife. Sim. Que ele passava na madrugada, então o povo chamava de Bacurau por conta dessa referência do pássaro noturno mesmo, que ele sai pra caçar na parte da noite. Mas enfim, eles foram pra Bacurau, tudo, né? E tem uma reunião que eles estão com esse pessoal americano que eles estão decidindo, né? Porque o que acontece, né? Esses dois, esse cara, né, e essa mulher, assim, não sei se eles são um casal, mas enfim, eles estão juntos e eles matam 2 motociclistas também da cidade de Bacurau, que eles foram ver, né? Eles descobriram alguns corpos e estavam voltando pra Bacurau. E um deles até fala, né, que a gente vai morrer. E eu fiquei assim, que dó, gente, eles vão mesmo. Uhum. Aí pronto, morreram. Esse pessoal americano que tá se divertindo, né, com esse jogo aí, eles falam, vocês mataram um dos seus. Como é que vocês conseguem fazer isso? Porque a gente também tá fazendo, tal, não, e tem um momento que eles falam que eles são brancos. Porque eles são do sul do Brasil. Ele fala, a gente não é como essa gente, a gente é do sul. E eles começam a rir, que perguntam um para o outro, tipo, eles são brancos? Eu não sei se eles são brancos, né? E tudo isso em inglês, né? Porque eles são dos Estados Unidos, né? E Nem tudo todos, isso em inglês. mas o Udo Kier, o principal, ele é alemão. Mas ele se considera estadunidense porque faz 40 anos que ele mora lá, então ele é mais estadunidense do que um outro cara que tem 30 e poucos anos, tem 36 anos. Que né? é Estados Unidos. E fazem toda essa cena, tudo, tal, né? Eles acabam, esse casal, né? Esse cara e essa mulher, eles acabam morrendo, mas é aquilo, eles realmente têm a pele branca, mas eles comentam sobre o nariz dela, que não é um nariz de estadunidense, que não é uma boca de estadunidense. O rosto dela é super redondo, de qualquer pessoa latina, o nariz dela é de uma mulher latina, sabe? O rosto dele é de um homem latino. Sim. E eles começam a falar, tipo, não, eles parecem latino, não parecem latino e tal, né? Então, assim, cara, pra eles estão no Brasil. Se eles são do sul do Brasil, eles não são do sul. Eles Estadunidense América do Sul é Texas. É, verdade. E não Brasil. Exatamente. Então, assim, eles não são estadunidenses, eles são brasileiros. Então, assim, eles não gostam nem que os dois conversem em português, em brasileiro, né? Que eles comentam. Então, assim, E é engraçado. Isso é um tapa na cara das pessoas que acham que elas são brancas, né? De pele. Sim. E vão pra fora, elas se descobrem latinas, sabe? Tem um chá revelação que você não é branco. Revelação, É engraçado porque o Udo Kier, que é o Michael, que é o ator famoso
internacional aqui mais famoso, né? O Udoque, ator famoso, fez mais de 260 filmes. Já esteve aqui no Terror Sem Medo com uma dobradinha, Carne para Frankenstein, Sangue para Drácula, vai estar com o link no post para quem quiser ouvir. Apesar de não ser estadunidense, não deixar com que os outros falem brasileiro ou português, ele fala com puta sotaque. Fala. Carregado. E não é um sotaque que ele não tá fingindo. O próprio ator tem esse sotaque porque ele é alemão mesmo. Se bem que pelo sobrenome, pelo nome dele, que é bem diferente, né? Então... Sim. E é engraçado que ele sempre faz muito vilão, assim. Ele tem uma cara de vilão, mas ele aparentemente ele é uma ótima pessoa. Tanto que ele trabalha com o Kleber Mendonça. Não foi a primeira vez e não foi a última, porque no Agente Secreto, o novo filme do Kleber também, ele tá no filme. E ele chorou no dia da apresentação. Chorou. Porque pra ele foi mágico. O cara trabalhou em 260 filmes e pra ele foi mágico estar naquele set com toda aquela galera, com toda aquela recepção, tudo aquilo diferente que ele fez, né? Apesar de trazer um filme hollywoodiano, que é um filme de caçada, pra dentro de um filme brasileiro, que é um gênero que a gente não faz, né? Mas é uma coisa que a gente tá até falando depois, assim, que parece um novo cangaço, né? Mas o filme aqui também retrata um lampião deles ali, que é o Lunga. É o Lunga. Né? Que também é um ator famoso nosso aqui, né? Que é o Silvério Pereira, que também já esteve aqui no Terror Sem Medo. A gente falou dele no Maníaco do Parque, que teve participação da Domênica. Ficou muito legal esse podcast, que estava, inclusive, entre os nossos mais 10 ouvidos até um tempo atrás aí. Ele é um excelente ator, acho ele foda. Muito. E ele tá muito bom como Maníaco do Parque nesse filme. Sim, é uma das poucas coisas boas do filme, inclusive. É verdade. Como o Lunga aqui também, ele tem uma participação pequena. Eu achava que ele tava mais tempo no filme, mas ele tá menos tempo, né? No meio pro fim, porque falam muito sobre ele. Só que ele vira meio que uma lenda lá, né? Porque todo mundo protege ele, ninguém vai denunciar ele nem nada, mas ele tá escondido por conta das autoridades. Ele é foragido, a gente não sabe por quê. E é engraçado que ele mora numa barragem, né? Mora, E é muito engraçado isso. Tipo assim, é muito coisa de anti-herói, assim, sabe? Eu gostei bastante. Eu acho que o Lunga daria um filme próprio dele. Daria. Assim, teria como mostrar ali o que levou o Lunga a estar naquela situação ali. Porque ele é um personagem muito completo, mas a gente não sabe nada sobre ele. A gente sabe que ele tem uma história, tudo. Então, o que muita gente sabe, o que as novas gerações de Bacurau sabem sobre o Lunga é o que a gente que tá assistindo sabe. Então, eu achei bem interessante, sabe? Poderia fazer essa história mesmo do Lunga. Assim, o filme ele é isso, né? Uma caçada desenfreada e sem motivo aparente, só por um jogo que parece que tem alguém maior por trás. Porque a gente acha que é o Michael, mas o Michael também recebe no ponto alguns direcionamentos. Sim, até que um deles mata uma criança, né? Que não faria parte do jogo, porque eles falam que vão matar delinquentes. Então, pra eles, qualquer pessoa adulta, não branca, é delinquente. Ou seja, todo mundo, né? E, cara, só a morte do menino desencadeia muita coisa, né? O Bacurau tinha uma cadeia escondida embaixo, né? Não era uma cadeia, né? Tipo um bunker escondido, né? Onde eles escondiam as coisas, as armas e tudo mais. Daí começa a matança, né? Então, e eles também tinham as armas antigas, né? Do museu, que eles deixavam à mostra mesmo ali, né? E, inclusive, quando um dos caras dos Estados Unidos, ele entra no museu, ele vê uma parede com todos os nomes de armas. É o Winchester, vários outros, né? Não sei o que lá. É que eu não conheço o nome das armas, mas... E aí, tá só os nominhos lá, sem nada. E tudo arma grande, né? Sim, e o Lunga mata ele sem ver, né? Cara, aquilo ali é um take tirado diretamente de um filme de western, assim, de um filme de faroeste, velho. O protagonista tá atirando em alguém sem olhar. Isso é muito, porque ele tá realmente, ele não, é só coloca a mão pra fora e ele acerta o pescoço do cara. Aí ele termina de matar já olhando, mas ele já, pelo menos, arrebatou ali aquele... E assim, esse filme ele escala pra caralho na violência, né? No final ali. Uma coisa que a gente até falou, o filme é 16 anos, tem nudez pra caralho no filme. Tem nudez, tem sangue. Tem sangue, tem cabeça arrancada. Só que é uma coisa que eu acho que o que pesou pro filme não ser 18 anos é porque não mostra arrancando a cabeça. Não mostra o Lunga marretando o cara lá. Mas é só a perspectiva do Lunga, né? Uma cena que eu achei muito bonita, que mostra muito a questão de... Principalmente em cidade pequena, né? Eu, pelo menos, só tive essa experiência em Minas Gerais, assim, em outras cidades também, mas a gente fala muito sobre Minas, né? Ter essa receptividade, assim, que é o momento que o
Michael, que é o vivido pelo Udo Kier, ele chega em Bacurau. Todo mundo chega espalhado, né? Cada um em dupla e tudo, e cada um por uma fronteira diferente, por um lado da fronteira de Bacurau. E o Udo Kier chega na entrada da cidade mesmo, né? Que tem aquela família que sempre avisa o pessoal, né? Tá chegando 2 motos. Aí, isso todo mundo recebe no celular lá. E ele é recebido com uma mesa de café pela Domingas, que é a Sônia Braga, que também é uma outra atriz grande que tá no filme. Sim, internacional. Internacional também, nacional e internacional, né? Que já esteve aqui também, né? Porque a gente falou do primeiro... Primeira Profecia. Primeira Profecia, e ela tá lá fazendo um papel foda no filme também. Sim! Você vê ela recebendo ele com uma mesa, né? De jantar e tudo, tal, né? Tem o guisado, que daí ela vai e, tipo assim, eu sinto que ela foi comendo guisado, falou, tá quentinho, puf, comeu, colocou o suco de caju e tomou, pra mostrar pra ele que não tem veneno ali, você pode experimentar o que você quiser. Aí tá, daí ela chega, eles estão conversando ali, numa conversa meio que até amigável, né, mas com aquela tensão toda dela e do Michael. Aí chega uma hora que ela pega o jaleco dela e coloca e tá todo ensanguentado. Isso é pra mostrar pra ele, não é que, meu povo tá todo fudido. Não, eu fui tentar salvar uma das suas. E é o momento que ele pergunta pra ela, né? E aí, como é que ela tá? Ela não sobreviveu, não. E é legal que ele fala assim, mulher? Ela, não, mulher. É legal isso também. Cara, isso é muito esse filme é muito brasileiro, assim mesmo, né? Muito. Não brasileiro rabugento ou aquele brasileiro lambibota de estadunidense, sabe? Ele é um filme brasileiro autêntico. Cara, é de quem realmente ama o Brasil. Não é o patriota que a gente vê por aí, né? É de quem realmente ama o Brasil, que sabe que aqui a gente fala português, que tipo, a gente gosta de aprender o espanhol pra conversar com os nossos vizinhos, mas aqui a gente fala português, aqui a gente gosta da nossa história, aqui a gente ama tudo que aconteceu, tipo assim, a gente ama nossa cidade, nosso estado, nosso país, a gente gosta de tudo aqui, sabe? A gente gosta das nossas frutas, nossa cultura e tudo. Então você vê muito disso, sabe? Eles jogam capoeira, por exemplo, eles têm toda essa questão, a diversão sabe? deles é uma diversão típica de uma cidade grande, onde tem as putas, que a galera tá lá fazendo fila pra transar, mas tem a molecada brincando na rua, tem os caras jogando capoeira, que você pode trocar ali pra pessoas fazendo rap, fazendo samba, jogando baralho, tem o pessoal que tá no boteco tomando uma, tem o pessoal que tá fazendo a reunião pra ver, pra movimentar ali como é que vai proteger aquelas pessoas, tudo isso ao mesmo tempo, não importa o que tá acontecendo, eles não deixam de viver, né? E tem a criminalidade lá deles também, porque querendo ou não, o Pacote, ele é o assassino lá do coisa, ele que assalta lá outras cidades, ele que faz todo esse ponto, assim, então ele é a pessoa que pra alguns pode ser um cara perigoso, mas pra família dele, pras outras pessoas não. Ele tá querendo sair, né? No começo do filme ele fala, eu não sou né? Cássio. Então você vê isso, assim, sabe? Mas só que também tem tudo ali, sabe? De qualquer cidade, entende? Tem de todas as coisas. Tem os véi pelado lá, que, assim, essa mulher, inclusive, tá fudida por causa dos véi pelado, né? Que são 2 véi foda, né? Que eles usam as armas que se usava na época do cangaço, né? Que é uma arma ela parece uma escopeta gigante, só que ela se atira de forma diferente, né? Meio de lado, assim, não sei, assim, se você tá ouvindo esse episódio e sabe qual arma é essa, você fala pra gente. Porque ela dá um tiro que explode a cara da pessoa, sabe? A cara de um, explodiu a mão da outra e a outra. E foi daí que a Domingas tentou salvar essa mulher que explodiu a mão e não conseguiu. Sim, e ela tentou salvar não porque ela tava com piedade, mas ela queria saber quem são eles, queria salvar pra o interrogatório. Pra você ver como o estadunidense acha que a gente vê isso como brasileiro mesmo, sabe? De modo geral, entende? A gente vê isso em algumas entrevistas. Eu gosto de ver alguns reality shows, assim, principalmente esses 90 dias pra casar, histórias de au pair e tudo, né? Muita gente fala sobre isso, né? Que vai pra casa de uma pessoa que mora nos Estados Unidos e a pessoa não tem a TV que tinha em casa, não tem uma vida que tinha na casa, sabe? É uma vida totalmente diferente e com menos privilégios do que tem no Brasil, entende? E a pessoa fala, nossa, aqui a gente tem, sei lá, a Alexa que acende a luz. No Brasil tem isso? E a pessoa fala, gente, no Brasil minha televisão liga sozinha, faz de tudo e tipo, cara, aqui não, sabe? Aqui não é assim não. Então, assim, a pessoa acha que realmente a gente vive
Era das pedras, assim, sabe? O próprio brasileiro, quando vai lá pra Bacurau, acha que eles não têm tecnologia, não têm computador. Todas as crianças acessam a internet, todo mundo tem celular. Assim, é uma cidade como qualquer outra. Hoje a tecnologia é globalizada, né? Muita gente tem celular, né? Muita gente tem acesso a celular. Ainda que seja de uma forma coletiva, né? A escola proporciona isso, mas as pessoas não têm. Sim. Mas existe isso, sabe? E eles falam que, assim, quem fez aquilo por eles não foi prefeito nem nada. Que deveria ter feito, inclusive, né? Que é o trabalho do Estado fazer isso. Mas não foi. Foram os filhos da Dona Carmelita. Porque lá no começo do filme ele fala, a Dona Carmelita gerou tantos filhos, tantos netos, não sei o quê. Tem de puta a pedreiro, a cientista, a professora, não sei o quê. E eles falam que quem deu toda a tecnologia que eles têm ali foram os filhos da Dona Carmelita. Então Bacurau deve a ela. Então ela era uma figura de Bacurau. É verdade. E os estadunidenses, eles acreditam mesmo que a gente seja ingênuo e tudo, né? Porque pra chamar a atenção do cara, na verdade, porque até então não tem uma outra mulher lá que eles descobrem depois, eles colocam fogo no telhado da casa deles, né? Que a casa dele é de pau a pique, com telhado de palha, né? Colocam fogo no telhado pra ver se o cara sai. Quando saísse, eles iam atirar lá a arminha deles, entendeu? Quando eles veem que o cara não tá saindo, tá demorando muito pra sair, vão pra porta pra atirar direto e, mano, o cara já tá preparado ali. Cada um, né? Ela e ele, então, cada um... Porque a mulher vai passar pela janela e ela não chega a ser explodida, né? Porque no caso só vem explode estilhaço. a mão dela. Acontece todas essas coisas, morre todos os vilões, né? E só sobra o Dokir, né? Que é o Michael. E eles não matam o Michael. Eles colocam o Michael lá dentro do bunker. Tampam ele e acabou. E só que eles descobrem que quem fez isso, quem deu o direcionamento pra ir lá matar aquelas pessoas, foi o prefeito. Será que não era o prefeito que era a pessoa que tava no fone, não? Talvez. E aí eles amarram o prefeito num burro e assim, tá de cueca, né? Tá. Eu deveria estar pelado, né? Deveria. E levou ele, e mandou ele embora, né? E o filme acaba aí, né? Mostrando que aquela matança toda, eles conseguiram derrotar todo mundo, todos os vilões ali, mas eles mataram um monte de gente, né? Tanto que eles falam vários nomes, inclusive eles fazem referência a personalidades brasileiras mortas, né? Não mortas barbaramente todas essas pessoas, né? Algumas delas sim, que talvez são referências pro próprio Kleber, né? Porque o filme, na verdade, é dirigido pelo Kleber e pelo Juliano Dornelles, né? São duas pessoas. Eles comentam vários nomes, né? Então eles jogam lá vários nomes aleatoriamente. Dentre eles tem a Marielle, a Marisa Letícia, que é a ex-primeira dama, né? A esposa do Lula, e João Pedro Teixeira, um dos grandes líderes camponeses do Brasil e da Paraíba também. Sim, que era ativista, né? Do povo camponês. Acho que não existe mais, né? Mas existe o povo camponês no Brasil ainda, Sim, existe. E são um dos povos mais assassinados pelos jagunços do agronegócio, além dos indígenas também, né? E o filme faz essas referências ali, mostra que, cara, morreu uma porrada de gente na cidade. Não mostra as pessoas morrendo. Não mostra. Mostra só os vilões morrendo, mas depois a gente vê que aquilo ali teve baixas da cidade também. Tanto que eles atiram na cidade inteira, eles atiram com uma metralhadora, né? Inclusive atiram na escolinha de João Carpinteiro, que você até falou na da escola João Carpinteiro, escola que é uma municipal professor João Carpinteiro, que é uma referência ao John Carpenter. Não é a única, né? A abertura do filme mostrando o filme de mostrando o mundo de cima, assim, o planeta Terra é uma referência a 2001 e ao Enigma de Outro Mundo, que é do John Carpenter. E tem a trilha sonora, né, que toca no filme, que é a trilha sonora, a música se chama Night, do John Carpenter também. Sim, tem 5 músicas nessa trilha sonora. Esse filme, ele tem a trilha incidental, que é essa trilha que é fora, e tem a trilha que toca dentro do filme, que é feita por uma pessoa dentro do filme mesmo, que é o bandoleiro, que fica tocando o tempo inteiro. Isso é uma coisa também muito de filme faroeste. Esse cara é uma personalidade de verdade. Ele toca de verdade e ele é físico. Caralho, que foda! Né? Não sei de onde ele é. Eu só fiquei... Ele é cearense, ele é do Ceará, não sei de onde do Ceará. Ele é físico e músico. Ele tocou com Belchior, tocou com o Fagner, tocou com várias personalidades musicais aí do Brasil. Ele faz a trilha do filme dentro do próprio filme, né? Que eles chamam de trilha diegética, que é essa trilha que parte do filme, mas os personagens podem ouvir, né? Que existe a trilha imagética, que é a trilha que só a gente ouve, só o espectador ouve, e a diegética
todo mundo, o espectador e os personagens ouvem. Então, ele faz, né? O filme tem só 5 músicas, tem até Gal Costa na trilha sonora, e tem ele que faz ali o repente e tal. É bem interessante, né? Ele ser uma personalidade de verdade, assim, ele não foi criado pro filme, né? O filme não foge do normal de ter curiosidades. Ele tem umas curiosidades interessantes. O grito de Wilhelm, que é esse grito aqui. Todo mundo já ouviu pelo menos alguma vez em algum filme. Ele rola dentro do filme, dentro de uma morte que o pacote faz, né? Cara, eu adoro esse grito. É um momento pra mim que tem muito filme até sério, né, tudo. Sim. Mas quando ele vem, parece... Não me tira do filme, mas eu solto aquele sorriso, tipo... Esse grito, ele é um easter egg interno de produção de filmes, assim, né? Da própria indústria. Sim, tem uma... Aqui tem muita referência a Lampião, né? Tem até um momento em que o pessoal é morto, né? Dos Estados Unidos, tudo. Eles são mortos, alguns são mortos lá no museu. Inclusive, é uma das cenas mais sangrentas, assim, que a gente vê muito sangue, no caso. Tira a cabeça do pessoal, né? Ele arranca a cabeça do pessoal e deixa enfileiradinha na frente do museu. E o pessoal começa a tirar foto, né? Porque todo mundo lá tem celular, então todo mundo começa a tirar foto. Dentro do museu, uns minutos antes, a gente vê o pessoal andando por lá. Tem uma imagem lá, que é uma imagem famosa da cabeça da época de Lampião e tudo, né? Não sei se é o Lampião, mas... Não sei, mas... São os mortos do Lampião, não sei. Mas eram formas de mostrar a brutalidade. Passam por essa imagem e acaba que a população acaba refazendo essa imagem, né? Sim, com em os vários estadunidenses. E é legal que o pacote chega pra Teresa, né? Que ali eles estão se pegando e tal. No começo do filme, ela até chama ele pra dormir com ela, né? Ela não é da cidade, ela vem de fora da cidade, né? Ela vem pro enterro da dona Carmelina. Ele fala assim, mas será que a gente não exagerou muito, não? Ela fala, não exageramos, não. E aí, pra fazer a limpeza do local, né? Que eles vão limpar o museu lá, que tá todo sujo de sangue, tá banhado em sangue, né? Uma das personagens, ela fala pra todo mundo limpar muito bem o chão, não tocar nas paredes. E isso é uma referência também na época de Lampião, que as pessoas, elas deixaram, né, na cidade lá, todas as marcas de bala feitas pela gangue do Lampião. Então, é como se fosse mesmo a passagem pelo Lampião lá, né? Só que é do pessoal dos Estados Unidos. Sim, sim. E tem o usuário do drone disco voador, né? Que eles usam um disco voador achando que a galera vai pensar que é um disco voador, mas eles sabem que é um drone. O usuário é o Chris 1982, que é uma referência também ao Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, né? Então, John Carpenter é super referenciado nesse filme. Então, e ele gosta muito de John Carpenter, né? O Kleber Mendonça. Eu não sei se o outro diretor, ele também gosta. Eu gostaria de ver, por exemplo, um Halloween feito pelo Kleber Mendonça. Cara, seria interessante. Eu acho que ele iria fazer um bom Halloween. Com certeza. Porque, assim, né? Imagino eu, né? Que quando você tem esse amor, sei lá, né? Como referência, né? Referencial no cinema. Grande, assim, eu fico pensando, eu faria um filme bom de um diretor que eu gosto pra caramba, sabe? De um filme que eu gosto pra caramba por conta de ser desse diretor e tudo, então... Seria foda, velho. Seria foda. E Bacurau já é assim, ele não tem continuação, mas ele deixa em aberto pra ter uma possível continuação, porque o próprio Michael fala assim, isso não acaba aqui, antes da galera enterrar ele vivo. Tá valendo que o Kleber Mendonça, em 2023, quando ele tava fazendo a turnê do Retratos de Fantasmas, que é inclusive um bom documentário que a gente também assistiu. Ele não é um documentário sobre fantasmas, né? Ele é só um nome... Como é que fala? Que lá no Chaves usavam muito essa palavra. Figurativo? Figurado. Ele falou que pensa numa sequência pro Bacurau, mas ele pensa numa sequência que vai ser algo diferente do que as pessoas imaginam que seja, do que seja o natural de uma sequência de Bacurau. Vamos ver. Qual sua notinha pra Bacurau? 4,75. Muito bom. E a sua notinha para Bacurau? Eu vou colocar 5. Que ele faz umas críticas bem interessantes. Sim. Todas as nossas referências em questão de crítica, sabe? Que a gente vê de fora, que a gente vê as pessoas meio que julgando o brasileiro dessa forma. A gente até vê dentro
da gente também, sabe? O brasileiro criticando o brasileiro. Sim. E até erros que a gente aqui do Sudeste comete com pessoas do Nordeste e do Norte, né? Falta de referência que a gente tem mesmo, né? E a nossa média é 4.9. Nossa. Quase 5. Quase 5. Bacurau é isso aí, cara. Eu quero saber também a opinião de quem tá ouvindo. Qual a notinha que você dá pra esse filme aí também? É isso aí. Você assistiu Bacurau? Pergunta que todo mundo fazia. Você assistiu Bacurau? É verdade. Tinha até uma campanha assim, né? Você assistiu Bacurau? Se você... Porque tem muita gente que a gente sabe aqui que ouve os episódios, às vezes, sem ver os filmes. Então assista Bacurau. Esse é um filme que realmente você precisa assistir enquanto brasileiro. Mesmo que você não tenha Globoplay, que você precise dar aquele jeitinho pra assistir, assiste. É um filme brasileiro, velho. Ele já tá pago. E quer conversar com a gente? Quer mandar sua opinião sobre esse filme, por exemplo? Manda nas nossas redes sociais, que a gente tá em todas as redes sociais. Todas não, né? Mas a gente tá no Instagram, TikTok. A gente tá no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Threads, como Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Então vai lá, faz o seu comentário. Inclusive no Spotify também dá pra dar comentário. A gente recebe muito comentário no Spotify. E quer dar uma opinião mais longa, escrever pra gente mesmo sua cartinha, a gente tem também nosso e-mail, que é o terrorsemmedo13@gmail.com. A gente tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer, no YouTube Music, na Amazon Music. Até no próprio YouTube. E se você estiver no YouTube, dá um like, porque a cada like, 3 pessoas são impactadas pelo vídeo. E dê 5 estrelinhas pra gente também lá no Spotify. Estamos atrás de 60 estrelas. A gente chegou a 50, as pessoas ajudaram a gente na campanha de 50. A gente já botou a campanha de 60 desde os últimos episódios, já estamos em 58, então a gente está chegando a 60 mais rápido do que chegamos a 50. Por favor, volta só 2 estrelinhas e assim a gente vai aumentando a campanha. Quando a gente atingir 60, a campanha vai aumentar para 80. Depois aumentar para 100. E aí, quando chegar a 1000, a gente não vai contar mais. Isso aí, gente. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Muito obrigada pelo seu download. Muito obrigada pela sua ouvida. Muito obrigada por compartilhar esse podcast. Então, se você está ouvindo pela primeira vez e descobriu a gente porque alguém passou para você, eu agradeço muito. E que você também compartilhe nosso episódio com outras pessoas. E até semana que vem. Tchau! Até semana que vem.